E aí pessoal, bem-vindos ao canal, Edu aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como contar as ondas de Elliott. A teoria das ondas de Elliott é uma teoria que sugere que o mercado se move em padrões previsíveis com base na psicologia do investidor. E segundo o Elliott, que foi quem criou a teoria, esses padrões podem ser identificados observando os movimentos de preços em um gráfico e contando as ondas que se formam de maneira cíclica. A base da teoria, a base matemática da teoria, foram os números de Fibonacci, que aparecem em várias formações da natureza, e eles respeitam sempre as mesmas proporções. Então, os padrões na natureza que respeitam os números de Fibonacci, eles se repetem indefinidamente, como, por exemplo, nos espirais, nas conchas, nos espirais das galáxias, nas proporções encontradas na natureza, nas proporções da face humana, por exemplo. E o Elliott observou também que, como o mercado financeiro é formado por pessoas e a natureza humana é constante ao longo do tempo, então as pessoas tendem a reagir de formas semelhantes em situações semelhantes. Ele acreditava que a reação dos investidores frente a algumas situações parecidas e cíclicas, ela produziria padrões reconhecíveis no gráfico do preço, que são as ondas que a gente pode contar. E como que a gente faz para contar as ondas de Elliott? A primeira coisa, a gente precisa saber, conhecer a estrutura delas, que a gente chama de padrão de 5 ondas. Porque imagina, por exemplo, que você está de olho vendado e você tem que contar os lados de um cubo, mas sem sentir ou enxergar o cubo, você já consegue esperar como que ele vai ser, embora ele possa variar em tamanho e a textura, né? Mas para contar as ondas de Elliott é a mesma coisa. A gente precisa conhecer a estrutura das ondas de Elliott para saber o que esperar no gráfico antes de enxergar e aonde que eu vou prestar atenção para identificar cada onda. E o padrão básico das ondas é esse padrão de 5 ondas aqui, que eu tenho onda 1, 2, 3, 4 e 5. E é a partir desse padrão de 5 ondas que o Elliott criou regras que a gente deve seguir para se localizar e contar as ondas, para a gente se localizar em que parte da estrutura a gente está na hora que o gráfico está andando, né? A primeira coisa, né? Só olhando para essa estrutura de 5 ondas, a gente já consegue observar o quê? Primeiro, essa estrutura para cima, né? Acontece quando eu tenho um movimento de alta. Se eu tivesse uma tendência de baixa, essa estrutura de 5 ondas apareceria nos movimentos de baixa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então é a mesma coisa, mas invertido. E aí o que, que a gente consegue observar? Primeiro, aqui eu estou numa tendência de alta, por exemplo, eu já consigo perceber que as ondas 1, 3 e 5 costumam ser maiores do que as ondas 2 e 4. Quer dizer que essas ondas que são a favor da tendência maior, elas tendem a durar mais tempo e variar mais o preço. Essas ondas a gente chama de ondas de impulsão, que são aquelas a favor da tendência maior. As ondas que vão contra a tendência maior, as ondas 2 e 4, costumam ser menores, durar menos tempo e são chamadas de ondas de correção. O que não pode confundir é com isso aqui. Esse aqui é o padrão de 8 ondas. Nessa primeira parte eu tenho as 5 ondas e aqui eu tenho mais 3 ondas A, B e C. Aí esse aqui seria o padrão maior de 8 ondas. E veja que ele divide esse padrão de 8 ondas em duas fases. A fase de impulsão, que é esse padrão de 5 ondas, e a fase de correção, que é o padrão de 3 ondas que são chamadas de A, B e C. A fase de impulsão a gente dá em números 1, 2, 3, 4 e 5, e a fase de correção A, B e C, que são só 3 ondas. Então, não confundir com fase de impulsão com onda de impulsão. A fase de impulsão é essa primeira de 5 ondas. Mas dentro do padrão de 5 ondas, as ondas de impulsão são aquelas a favor da tendência. Então, são a 1, a 3 e a 5. E as ondas de correção são contra a tendência, a 2, a 4, a 2 e a 4. Então, eu já posso imaginar também, né,
que se fosse numa tendência de baixa seria o contrário, eu teria a fase de impulsão, onda 1, 2, 3 e 4 e 5, fase de impulsão, né? Na tendência de baixa a favor da tendência de baixa. E aí a segunda fase de correção, ondas A, B e C. E aí começa tudo de novo. Então vamos lá. Quais são as regras para contar as ondas? A gente parte da estrutura de 5 ondas. Regra número 1, a onda 2 nunca se move abaixo da onda 1. Então a onda 2 é essa aqui. Ela nunca pode atingir o fundo da onda 1, que é esse aqui. E geralmente essas ondas de correção, elas vão corrigir as proporções de Fibonacci, que é a base matemática dessa teoria. Então, geralmente vai corrigir entre 32, 38 e 62% desse movimento da onda 1, né? Segunda regra, a onda 3 nunca pode ser mais curta do que 1 e 5. Então, a onda 3, que é essa aqui do meio, nunca pode ser a mais curta das ondas de impulsão. Não pode ser menor do que a 1 e a 5. Não quer dizer que ela tem que ser a maior. Ela geralmente é a maior das três. Mas ela não precisa ser a maior, ela só não pode ser a menor. E a regra 3, a onda 4 não pode invadir o território da onda 1. Essa onda menorzinha aqui, a onda 4 de correção, ela não pode invadir o território da onda 1, que começa daqui do topo da onda 1, né, para baixo. Então ela nunca pode atingir o topo da onda 1. O que acontece se eu estou contando as ondas e de repente viola uma dessas regras? A gente tem que parar a contagem, cancelar tudo e esperar uma nova oportunidade. Começar a contar de novo. Então agora vamos ver um exemplo de como contar as ondas. Eu vou deixar as regras aqui para vocês acompanharem. Então aqui a gente vinha num movimento de baixa e aí começou um movimento que era um movimento de correção de uma tendência maior, né? Aqui começou um movimento de impulsão a favor da tendência de alta. Então eu tenho esse movimento de impulsão aqui, mas eu não sei até quando ele vai, né? Agora parece que ele começou a corrigir, mas ou ele pode corrigir e continuar caindo, ou ele pode ficar andando de lado, ou talvez ele suba. Eu só vou ter a confirmação disso aqui como um fundo, né? Quando o preço romper o topo anterior dessa onda 1. Então, quando o preço rompeu o topo da onda 1, aí eu tenho certeza que essa aqui foi a onda 2 e ela já terminou. Mas eu já vou ter começado a onda 3, né? Aqui andou mais um pouquinho de lado. Aqui sim rompeu, nesse candle aqui, rompeu o topo da onda 1. Então, essa aqui é a onda 1. E agora eu sei que essa aqui é a onda 2, porque já rompeu lá em cima, então aqui eu já tenho um fundo confirmado. Essa é a onda 2. E aqui já começou a onda 3, que eu não sei quanto vai durar. Mas ela tende a ser maior do que a onda 1 e a onda 5. Costuma ser a maior de todas, né? E aí como é que eu operaria? Você pode ou esperar a onda 2 corrigir e aí confirmar o rompimento do topo anterior, que já começou a onda 3, né? Mas entrar só na confirmação do rompimento e colocar o stop aqui embaixo, já que a onda 3 é a maior de todas, então a expectativa é que ela suba mais. Ou, se você quiser antecipar, aconteceu a onda 1, começou a corrigir, você pode traçar as retrações de Fibonacci e quando ficar entre 38 e 62, quando corrigir, você pode já tentar entrar antecipado para aproveitar esse movimento inicial da onda 3, ainda antes de romper o topo da onda 1. E aí, dependendo, você poderia colocar o stop abaixo do início da onda 1, que é, pela regra, a onda 2 nunca se move abaixo da onda 1, né? Então, isso te protegeria. E aí, ó, como a onda 3 continuou andando, e agora, será que está começando a onda 4? Ó, a onda 3 já não foi menor do que a onda 1, então já está ainda dentro da regra. A onda 4, que seria essa segunda correção, é a mais difícil de perceber porque ela costuma ser menor do que a onda 2, faz uma correção mais rápida e aí já volta para a onda 5, então tem que ficar atento. Aqui começou a corrigir, ela costuma corrigir pouco a onda 3, então mais ou menos 38%, né, das retrações de Fibonacci, e aí aqui já rompeu
o topo da onda 3, então já começou a onda 5, essa aqui, né? Essa aqui foi a 4, pequenininha, e essa aqui foi a 3. E se você quiser operar aqui na onda 5, então teve a onda 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser entrar aqui na onda 5 comprado, ou entrar antecipado, seria melhor, tentar entrar aqui na correção, o seu stop, pela regra, deveria ficar abaixo do topo da onda 1, porque a onda 4 não pode invadir o território da onda 1. E essa aqui é a onda 4, né? E esse aqui já é o território da onda 1. Então, se eu colocar o stop aqui embaixo, segundo a teoria de Elliott, essa onda não vai chegar lá, certo? E aí eu já tenho que estar preparado que depois dessa onda 5 aqui, primeiro que eu já sei qual que é o tamanho da onda 1 e da onda 3. Então, eu mais ou menos imagino como vai ser o tamanho da onda 5. Provavelmente vai ser menor do que a 3. E eu imagino que depois dela não vai continuar subindo mais uma onda 6. Provavelmente o preço vai corrigir um pouco nas ondas A, B e C para depois voltar a subir ou talvez reverter a tendência. Ó, aqui fez A, B e C, e aqui talvez já esteja começando uma nova onda 1, 2, e aí vai seguir o ciclo. Então, pessoal, só para concluir, a teoria das ondas de Elliott ela deve ser mais uma ferramenta para a gente enxergar o gráfico. E não adianta usar ela isoladamente, a gente precisa saber identificar a tendência para saber para qual lado as ondas de impulsão e correção vão acontecer. E é importante que eu use outras ferramentas de price action, por exemplo, para basear melhor a minha decisão de comprar ou vender, porque se eu tiver mais do que uma ferramenta confirmando a minha visão, isso aumenta a chance de que eu esteja certo e não seja só uma miragem, por exemplo, que eu consigo enxergar, mas não consigo sentir. Se eu tiver duas ferramentas diferentes sinalizando a mesma coisa, isso aumenta a chance do meu trade dar certo e aumenta a minha tranquilidade em relação à decisão. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos. Obrigado pela atenção e até a próxima.